nesse momento, hoje, nós vamos conversar sobre a doença gordurosa não alcoólica do fígado, sabendo que é uma entidade em que muito se está comentando, falando, por quê? Porque a prevalência vem aumentando. E vem aumentando porque junto dela, né, e ela já é muito mais do que consequência como causa, nós temos alguns fatores aí bem descritos e delineados também com prevalência ascendente. Então, acomete tanto mulheres como homens, faixas etárias diversas, inclusive impacto da gravidez no seu concepto e durante todo o seu desenvolvimento infantil e da idade adulta. E afora algo genético que nós já sabemos, de predisposição, nós temos um pool de doenças que nós chamamos de síndrome metabólica, em que tem um ponto principal de interseção, que é a obesidade central. E junto com ela são pacientes que vêm associados o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia heterogênica, marcada por aumento dos triglicerídeos e diminuição do HDL, e outros órgãos sendo acometidos. Então, o fígado não poderia deixar de fora, já que ele participa da metabolização e do clearance de muitas substâncias aí. E, portanto, além das questões em que tem o indivíduo, tem as suas bases genéticas, tem as suas condições associadas, mórbidas, nós temos um estilo de vida, um modo de vida e toda uma gama de ocorrências que facilitam essa doença. Então, nós temos uma alimentação, né, ou atualmente muito à base de carboidratos, os açúcares, de gorduras, pobre em fibras, um ritmo de vida extremamente frenético, que muitas das vezes levam a um tipo de dieta irregular, e também a diminuição da atividade física, o sedentarismo, assim como alguns fatores próprios, principalmente o tabagismo, o alcoolismo, entre outros. E isso vai afetar vários órgãos e sistemas. Então, quando eu falo em doença hepática gordurosa, eu primeiro tenho que olhar, será que eu estou diante de uma síndrome metabólica? E se eu estiver diante realmente de uma síndrome metabólica, eu tenho que observar que muitos dos adoecimentos nem são hepáticos. São muito mais do ponto de vista cardiovascular, pois essa síndrome, consequentemente, ela leva à morte, leva à morbidade relacionada a este sistema. Hoje, nós vamos ter algumas dicas, vamos dizer, algumas conversas relacionadas às inter-relações e fatores associados, o impacto da doença gordurosa hepática na saúde humana e como é que está a sua história natural, como é que eu faço para reconhecer esses pacientes de risco, e aí, portanto, eu tenho que planejar uma abordagem diagnóstica para formatar o meu plano terapêutico. Então, a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, ela recai nessa agenda aí. A doença hepática gordurosa não alcoólica, ela é caracterizada pelo próprio nome diz, pela uma infiltração de gordura no fígado, a famosa esteatose. E é interessante que muitas das vezes esse paciente chega até nós por um exame de imagem, como, por exemplo, uma ultrassonografia tão difundida hoje em dia, né? E, geralmente, ela tem um caráter benigno, mas eu tenho um percentual de pacientes que vai evoluir com a doença gordurosa e a inflamação, a esteatohepatite. Ora, quando eu tenho esse quadro de esteatohepatite, esse paciente concorrerá para uma progressão da doença, podendo, inclusive, evoluir para cirrose ou até mesmo câncer do fígado. E é interessante que é uma das etiologias que pode evoluir para câncer do fígado sem necessariamente
ter a cirrose, né, como uma condição predisponente. E olha, nós temos que fazer uma diferenciação, e isso vai ser crucial se eu fico com esse meu paciente na atenção primária em saúde, ou esse paciente que eu tenho que ter um olhar, por exemplo, pelo menos uma interconsulta com um especialista ou no centro de referência. É que eu tenho uma doença gordurosa, que é o espectro de manifestações, que vai desde a esteatose simples, sem inflamação, mas pode ter a esteatohepatite, que na sigla inglesa tem essa denominação de NASH, né? E esta NASH é que eu tenho que ver qual o grau de risco desse paciente, e aí talvez precise, sim, do olhar do especialista. Então, a doença hepática gordurosa, ela ocorre quando há um acúmulo de gordura acima de 5% dos hepatócitos. É uma doença difusa, né? Mas ela pode, nessas fases iniciais, inclusive, estar localizada em determinadas regiões do fígado e até simular um tumor, um nódulo, né? E é um tecido esteatótico, tá? Normalmente, eu só vou chamar de doença hepática gordurosa não alcoólica quando, primeiro, eu consigo afastar o alcoolismo. Então, isso, a conversa, né? A anamnese, o interrogatório complementar bem feito é essencial. Assim como eu tenho que também descartar a possibilidade de infecções que levam à esteatose, como, por exemplo, a hepatite crônica C, ou até mesmo medicações, corticoide, anti-inflamatórios, imunomoduladores, entre outros, tá? Assim como, por exemplo, a esteatose por si só, ela pode estar diante até de um quadro de desnutrição proteica grave. Ela faz parte, né? Principalmente na faixa etária da criança. A criança com a Kwashiorkor, ela caracteristicamente ela vai ter uma esteatose, tá? Ou os pacientes internados, que não vai ser o dia a dia da atenção básica, mas naquele paciente internado por muito tempo, em que esteja, por exemplo, em nutrição parenteral, também ela ocorre. Então, é para dizer, olha, no momento da história clínica, no momento da anamnese, eu tenho que afastar essas outras causas que eu chamo secundárias. E muitas das vezes é interessante que é a doença dos 25. 25% dos pacientes que têm a esteatose evoluirão para esteatohepatite. E 25% desses pacientes que têm esteatohepatite, ou seja, esteatose e inflamação, evoluirão para cirrose. E, logicamente, o percentual menor, em torno de 4% a 7% ao ano, pode evoluir para um tumor de fígado primário, o carcinoma hepatocelular. Reconhecer essa entidade, se tem no quadro de esteatose, se eu estou na fase de esteatohepatite ou se eu estou na fase de fibrose, é fundamental. E eu posso fazer isso na atenção básica, porque não há, com certeza, quantidade de centros de referência que dê conta da quantidade de esteatose que nós temos, em especial pelo ultrassom, pela realização de ultrassom de várias características, por triagem mesmo, e quase todos eles está vindo um grau de esteatose. Será que todo esse paciente que tem esteatose eu tenho que encaminhar para o especialista, para um centro de referência? Não, essa é a nossa conversa de hoje. E a primeira dica é avaliar, esse paciente, ele tem fatores para síndrome metabólica? Ele tem obesidade central? Homens acima de 102 de conferência abdominal, mulheres acima de 88. Ele tem um diagnóstico de diabetes ou pré-diabético, a resistência insulínica, ou a sua glicemia está normalizada porque está em tratamento? É outro critério. Ele tem uma pressão arterial acima de 130/85, ou ela está normal porque está em tratamento para hipertensão arterial? Esse é o outro critério. Ele tem um HDL para homem abaixo de 40, para mulher abaixo de 50, e tem um triglicerídeos elevados? Esse é o quarto e o quinto critério. Triglicerídeo acima ou maior ou igual a 150.
Então, tendo 3 desses 5 critérios, eu fecho o quadro de síndrome metabólica. E esses pacientes, na grande maioria, possuem também associado a esteatose hepática. E aí, eu tenho que olhar esse paciente como um todo. Então, nessa integralidade do olhar, né, saber que esse paciente, ele tem a esteatose, está relacionado muitas das vezes com a ocorrência de diabetes, de dislipidemia, de obesidade, de hipertensão, se está em uso de medicações, né, toxinas ambientais, ou mesmo, por exemplo, esse paciente pode ter até quadros compatíveis como síndrome da apneia do sono, síndrome do ovário policístico, o hipotiroidismo. Então, antes de eu pensar em encaminhar esse paciente, em ter uma segunda opinião, é necessário que eu veja esse paciente de uma forma holística, porque quase sempre são quadros em que estão associados à esteatose. E é interessante que os pacientes com esteatose são muito mais suscetíveis, por exemplo, à ansiedade e depressão. Olha que coisa interessante, né? Inclusive, são critérios de gravidade, de progressão da doença. E é interessante que são pacientes que têm o seu cognitivo, disfunção com o tempo de memória, por exemplo, déficit de atenção. E aí é um paciente que eu tenho que olhar não só o biológico, mas eu tenho que olhar o mental, eu tenho que olhar o emocional. A verdadeira incidência da doença hepática gordurosa como um todo, nós não sabemos. Alguns estudos colocam, olha, nos países ocidentais, em torno de 20% a 30%. Na Ásia, né, no Oriente, 5%, 18%. Então, a gente já vê que há uma diferença discrepante. E as etnias também. É interessante, os hispânicos são mais do que a raça branca e os caucasianos, né? E a raça afrodescendente também é em menor grau. E quanto ao sexo, é interessante que na fase pré-menopausa, os homens são mais suscetíveis do que as mulheres. Mas na fase pós-menopausa, acaba sendo as mulheres mais suscetíveis do que o homem. A prevalência da esteatohepatite, agora a gente já sabe, que é quando a gordura está associada à inflamação do fígado, esse hepatócito que inflama, né, foi estimada em torno de 2% a 3%. E é interessante que é uma doença que está quase sempre associada ao diabetes, tá? Em torno de 70%. E na obesidade, em especial na obesidade mórbida, 90% dos pacientes têm esteatose. Então, a prevalência da esteatohepatite, inclusive, ou seja, não só a infiltração de gordura, mas a infiltração mais a hepatite, nos pacientes com obesidade, principalmente acima de grau 2, é em torno de 25%. Por isso que eu disse que é a doença dos 25%. Olha, lá no nosso ambulatório de doenças hepáticas, fizemos estudos para avaliar qual eram as etiologias mais prevalentes. Foi até resultante de um trabalho de TCC. A maioria, desformatou aqui, mas a maioria é hepatite C. Em segundo lugar vem o álcool e a doença hepática gordurosa não alcoólica vem em terceiro lugar já. Isso foi em torno de 5 anos atrás, no período pré-pandemia. E agora a gente já está até revisitando esses dados, né? E vamos ver como é que... Porque a tendência no mundial é que a doença hepática, ela gordurosa, não alcoólica, ela assuma a principal causa das doenças do fígado. Olha que coisa importante, né? A questão ambiental, a questão da alimentação, do sedentarismo, ser responsável por doenças hepáticas. 25% delas nós já sabemos que evolui para inflamação, destes evoluem, 25% evolui para cirrose, né? E também a esteatose pode até se revelar como precursora de um quadro de diabetes aí no futuro, né? E quando o paciente já é diabético, a gente nota que piora o curso. Infelizmente, isso é o que nós estamos vendo na realidade. Eu tenho um paciente hoje lá internado no nosso hospital, escola, né, nosso hospital universitário, em que ele tem 43 anos de idade, um diabetes, obeso, com hipertensão, né, tratando inicialmente conosco para uma avaliação da doença hepática gordurosa.
Nós tivemos que interná-la, porque teve alguns... interná-lo, é um paciente masculino, porque teve alguns comemorativos que nos falasse de um quadro de gravidade, e ele já está cirrótico. Cirrótico. Já tem varizes de esôfago, já teve hemorragia digestiva varicosa. Então, nós já temos esses quadros que estão aí no dia a dia. Isso é para falar de uma das nossas experiências. Porém, por fazer parte da síndrome metabólica, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela desenvolve um adoecimento, uma morbimortalidade muito mais relacionada ao aparelho cardiovascular do que a doença hepática em si, tá? E acredita-se que em 2030, né? Então, isso aqui, o quê? Há 7 anos, tá aqui pertinho, seja a principal causa de transplante hepático. Então, a gente falava muito do álcool, falava muito das hepatites, né? Então, o que vai sobrar aí? Vai sobrar doença hepática gordurosa não alcoólica com esteatohepatite e o álcool. Então, hoje em dia, inclusive, tivemos um aumento, um incremento da doença alcoólica. Teve um estudo bem interessante, né? Em 22 países, uma coorte de 8 bilhões de habitantes, olha que coisa interessante, né? Bem robusto esse estudo, em que 25% dos pacientes já tinham a doença hepática gordurosa, em que local? Em especial na América do Sul, onde nós estamos, e no Oriente Médio. E a NASH, nesta população, ou seja, a esteatohepatite, foi a principal causa de doença hepática crônica, e inclusive com expansão na faixa etária de crianças e adolescentes. E cada vez mais assumindo importância como causa da cirrose, do câncer e do transplante hepático. Então, essa conversa, né, de mostrar o que nós temos ao nível epidemiológico, é para chamar a atenção do impacto da doença hepática gordurosa tem ao nível da saúde humana, né? Não é só aquela gordura daquele paciente obeso, né? Ou algo que também faz parte da síndrome metabólica. Mas se eu tiver comemorativos de um paciente com características evolutivas, e isso eu vou já saber que eu vou, dos 100 pacientes que eu atendo, vamos dizer, com NASH, né, com doença hepática gordurosa, 25%, ou seja, 25 pacientes vão ter uma doença progredindo, ou vão ter em progressão. É esses 25 que vão precisar de um olhar do especialista, porque os outros 75 que só têm gordura, eu vou fazer o acompanhamento e o manejo das suas comorbidades e das suas mudanças do estilo de vida. Então, nós já sabemos que esse quadro é um quadro que leva, né, está muito relacionado ao quadro de alteração do ciclo circadiano, alteração de sono e vigília, né? É aquele sono não reparador, em que você tem o eixo neuroendócrino humoral completamente desregulado. É um paciente com uma propensão à ansiedade e depressão maior, em que tem um estilo de vida cuja alimentação é uma alimentação inadequada, portanto, é um paciente que tem uma alteração da sua microbiota, é um paciente que é inflamado, né? Cronicamente inflamado. Eu tenho episódios de translocação bacteriana e essa microbiota intestinal está completamente alterada. E isso faz com que, associado à obesidade, em especial a obesidade central, o sedentarismo, aumente os riscos das doenças metabólicas, mas olha que coisa interessante, é um paciente que também vai ter uma diminuição do seu status imunológico, é um paciente que tende a ter uma imunodeficiência, e vai vir todas as doenças ali associadas, doenças cardíacas, câncer, né, doenças que a gente já sabe do ponto de vista psiquiátricos, doenças neurológicas, então aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, de angina, osteoporose, o envelhecimento mais precoce, ou seja, é uma cascata, é uma engrenagem. Então, eu não posso individualizar esse quadro hepático.
Eu tenho que colocá-lo num quadro mesmo geral. Então, muito mais a atuação dele do que o especialista é o clínico, é o médico de família de comunidade que atua ali. E nós estamos diante das principais epidemias dos séculos, né? Que é a síndrome metabólica, as doenças oncológicas, o câncer e as doenças mentais. Então, a doença gordurosa hepática, ela faz parte de todo esse pool, infelizmente, de nosologias. E é interessante que é uma doença que a gente diz que fisiopatogenicamente, só para ter uma ideia, assim, muito por alto, ela é de disparos, a gente chama de hits, né? Os principais hits relacionados a essa doença principalmente com a obesidade central, o aumento da resistência insulínica e, consequentemente, a lipogênese hepática. Então, há esse acúmulo de triglicerídeos e ácidos graxos no citoplasma do hepatócito, por puramente a resistência insulínica. A segundo gatilho que predispõe à inflamação, inclusive, é o estresse oxidativo, né? Tanto a peroxidação lipídica, a indução de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, TNF-alfa, TGF-beta, a indução da apoptose, da morte, olha, inflama. Então, do mecanismo entre ele do faz ligante, também estão relacionados com a doença. Um terceiro disparo, que é tudo paralelo, é a parte genética, polimorfismo de genes que o indivíduo já traz e pode até explicar por que numa mesma proporção de obesos com as mesmas características, um só tem esteatose e o outro evolui para esteatohepatite. Então, tem um cunho genético. Um dos principais genes é o gene do PNPA3. Então, o polimorfismo desses genes está relacionado. Só que isso a gente não vai fazer na atenção básica, nem é o objeto dessa atenção. Mas é só para nós entendermos o quanto que isso está relacionado com essas características. E a quarta alteração é a da flora intestinal, né? Então, essa lipogênese altera muito a flora do intestino, né? Os ácidos graxos gordos no intestino, e é interessante que aumenta, como tem inflamação, aumenta a permeabilidade transmembrana, e esse paciente passa a ter um paciente cronicamente inflamado. Então, o que se conhece da fisiopatogenia, né? Essa barreira intestinal alterada, o metabolismo de ácidos biliares e ácidos graxos alterados, o uso prévio de forma equivocada de antibiótico, produção de metabólitos, né? Principalmente metabólitos que aumentam o crescimento, por exemplo, do adipócito, né? Vai favorecer o aparecimento das doenças, em especial a resistência insulínica, a doença cardiovascular, vasoconstrição, hipertensão arterial, angina, e outros componentes da própria síndrome metabólica, né? Então, isso tudo, gente, é mediado por citocinas. Então, é uma doença que molecularmente está sendo bem estudada. Então, a gente já sabe um pouco da sua epidemiologia, a gente já pode saber muito da sua fisiopatogenia, só que a gente não tem muita coisa para oferecer, que não seja mudança do estilo de vida. Então, é essa questão que a gente tem que pensar muito, né? Porque muito paciente chega para nós dizendo, doutora, eu quero um remédio para tirar a gordura do meu filho. E quando a gente diz que não tem um remédio específico, ele fica muito triste. Às vezes nem falta na consulta. Quando a gente diz que nós temos que melhorar o padrão alimentar, a atividade física, que não tem nada mais de um impacto do que atividade física, eita, é um chororô maior. Quando tem falado da farinha, do açaí, então, isso é um conjunto de processos que a gente tem que atuar, e tem que atuar juntos. Porque se nós deixarmos esses 25% que vão evoluir, eles terão cirrose, eles terão câncer. E se a gente imaginar a quantidade de pacientes com síndrome metabólica que tem no mundo, 25% é muito. Vamos lembrar, Covid, né? Então, Covid grave era 5%, só que era tanta gente com Covid que esse 5% lotou todos os hospitais, né? Lotou todas as unidades de saúde. Então, lotou todos os prontos-socorros. Então, é a mesma coisa como se a gente fosse imaginar. Então, esses 25% em uma quantidade grande de pessoas vai evoluir desta forma.
Então, é esse olhar, né? Esse olhar para que eu saiba que na fase de fígado gordo ou fígado com uma hepatite, eu tenho como reverter. Joia. Mas se eu tenho um fígado já com evolução para cirrose, não. Eu posso controlar, mas eu não tenho como reverter uma cirrose já instalada. Cirroses incipientes até vai lá. Mas como é que a gente vai saber se está numa inflamação, se está numa cirrose incipiente, já está numa cirrose instalada? Então, é atuar na mudança do estilo de vida e o tratamento dos fatores subsequentes. E aí eu vou olhando, né? Eu vou tentando reconhecer esses pacientes. Quem são esses pacientes com síndrome metabólica? Em grande parte, ele é assintomático. Olha, nós recebemos muito paciente que tem como queixa dispepsia e dor no hipocôndrio. Mas a maioria, ela só vem conosco porque tem esteatose. Mas não é da esteatose. Normalmente, a esteatose ela é assintomática. Um percentual pequeno, menos de 15% que tem algum sintoma, pode ter sintomas da própria comorbidades, do próprio diabetes e tal, mas vamos dizer, vamos dizer que é da doença gordurosa. Então, um dos que pode estar relacionado é fadiga, como tem um aumento do órgão, tem distensão da cápsula e pode dar um desconforto, ou mesmo dor, e quando palpa uma discreta hepatomegalia. Só que isso não é tão frequente. Mas o que mais preocupa é a gente olhar esse paciente como um todo, olhar a pele. Tem estigma de doença hepática, tem telangiectasia, tem eritema palmar, tem ginecomastia. É aquele paciente que complicou com ascite, né? É aquele paciente que está no pronto-socorro, mas eu estou na unidade de saúde, eu vejo esse paciente chegar. Então, são estigmas da cirrose que pode ser de qualquer causa. Mas aqui nós estamos falando da causa da esteatohepatite, que vai ser a principal causa daqui a algum tempo dos pacientes. E esses pacientes eles vão ser tão mais graves quanto maior for a fibrose, maior for a idade. Paciente que tem diabetes, aí eu lembro desse caso que eu estou contando para vocês que está internado lá conosco, extremamente grave, abriu o protocolo de sepsis, porque está com um quadro de uma celulite, que para mim já está evoluindo até por Fournier. E olha só, quem é grave para esteatose? É aquele que tem esteatose e elevação das enzimas. Que enzima? A AST, a ALT, nossa antiga TGP, TGO e a gama-GT. 2,5 vezes não é elevação discreta. É 50, está com 60, vou dizer que está grave. Não, mas elevação, principalmente acima de 2,5 vezes, o valor superior da normalidade. É aquele paciente que, além do diabetes, tem obesidade, começa desde o sobrepeso, mas aquele acima de 30 de MC já é. Aquele paciente que tem adiposidade visceral e que tem triglicerídeo alto, HDL baixo, né? E um conjunto de fatores que levam à doença, em especial cardiovascular, associado à doença hepática, né? E tem engraçado que tem até vários estudos falando do fator protetor do café. Eu coloquei aqui até para chamar a atenção de uma questão. A professora Elma Cotrim fez um estudo maravilhoso, uma professora da Bahia, e um dos renomes internacionais para doença hepática gordurosa, inclusive tem até uma paraense, a professora Cláudia Oliveira Marques, que está radicada em São Paulo há muitos anos, é pesquisadora da USP, e também eles fizeram trabalhos relacionados ao efeito protetor do café, mas seriam pelo menos 3 doses do café naquela xicrinha de 30, 50 ml, não é aquela garrafa, né, que tinha algum efeito protetor. Então, só é para comentar isso se alguém for ler em algum artigo, em alguma revisão. E é interessante que tem manifestação menstruhepática. Por quê? Porque não é uma doença isolada, ela é mais consequência. Então, esse paciente tem diabetes, tem doença cardiovascular, tem síndrome da apneia do sono, tem doenças endocrinológicas outras além do diabetes, como a síndrome do ovário policístico, o hipotiroidismo. É um paciente que tem uma osteoporose precoce, mais tendência a psoríase, a periodontite, a disfunção sexual, em especial a masculina, né? Então, é um paciente que eu vou olhar
que desde a atenção básica, né, da atenção primária em saúde, na anamnese, nos fatores de risco, eu vou conseguir contactar. E os pacientes, por exemplo, no momento da abordagem diagnóstica, além da anamnese, do interrogatório complementar, eu tenho que olhar, ele tem fator de risco para doença metabólica? Ele tem fator de risco para a progressão da doença? Tem diabetes, tem obesidade, tem enzimas elevadas? Porque se não tiver enzimas elevadas, é aqui, é na atenção primária que eu fico com ele. Ou se ele não tiver nenhum estigma de doença hepática, seja um estigma do exame físico, seja um estigma de imagem, é aquele que além da esteatose diz, olha, o fígado está heterogêneo, o fígado está serrilhado, olha, o baço começou a crescer. Este é um paciente da atenção de média e alta complexidade. Mas se não tiver isso, ele fica aqui e a gente fica tratando com as metas. Eu posso até encaminhá-lo para uma interconsulta, né, para uma avaliação, se for um paciente, por exemplo, com dificuldade de controle de glicemia, um diabetes. Um diabetes que eu preciso reavaliar, inclusive, o uso de insulina ou outras medicações que, às vezes, na atenção primária em saúde eu não tenho, tá? Mas não especificamente só porque ele tem a esteatose. Então, essa abordagem inicial, desculpa, ele ficou um pouco desformatado, né? Mas acho que dá dando para ler. A avaliação laboratorial, né? O paciente que precisa, pelo menos, ter os testes bioquímicos, quais são essenciais para o fígado? AST, ALT e gama-GT, e da síndrome metabólica, glicemia, se ela tiver alterado, hemoglobina glicada ou teste de tolerância oral à glicose, colesterol total e frações, então tenho que olhar o HDL dele, e eu tenho que ter o triglicerídeo. Então, minimamente, eu tenho que ter isso aqui, tá? Eu tenho que fazer um teste rápido para excluir doenças virais, como hepatite B, hepatite C, e esse paciente ele vai passar por uma ultrassom. A ultrassom vai me dizer, é uma esteatose leve, moderada ou intensa, se eu tenho outros comemorativos de doença hepática ou não, né? Ressonância, espectrometria, isso deixa para as interconsultas lá na atenção. O que eu posso ter aqui minimamente é ultrassom, tá ótimo, né? Se eu tiver indícios de uma doença avançada, a elastografia hepática, mas isso já é feita na atenção secundária. Na atenção primária, os testes bioquímicos, descartar vírus, e olha, eu tenho que descartar álcool, eu tenho que conversar com esse paciente, eu tenho que usar, por exemplo, o interrogatório audite, o interrogatório Kate, que eles vão me dar indícios se ele tem um uso desequilibrado pela própria nomenclatura nocivo do álcool ou não, tá? E depois a gente conversa no nosso bate-papo como é que está esse interrogatório Kate, como é que está esse interrogatório audite e qual seria a dosagem, né, que não seria tóxica para o indivíduo. E uma outra coisa que eu queria frisar bem, eu posso ter testes não invasivos, eu não preciso fazer biópsia. Além da elastografia, que eu não vou ter na atenção, eu posso fazer continhas e ter os testes não invasivos de fibrose, que vai dizer, olha, esse fígado está duro. Fígado duro é fígado fibrótico, é fígado que pode me lembrar da cirrose, tá? Então, é o FIB-teste ou o APRE, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, continuando. O APRE, né, ou o FIB-teste, tem algumas características. O APRE, principalmente, a gente usa pela facilidade, apesar de não ter consenso, mas ele só precisa do AST e da plaqueta, e o fibroteste precisa de idade, AST, LT e plaqueta. Os outros, né, score, são score que eu preciso ter um conjunto de critérios aí que normalmente talvez eu na atenção básica eu não tenha. Mas uma ST, uma plaqueta ou uma LT é muito mais fácil, tá? A ultrassonografia sempre vai ser a primeira porta de entrada para o exame de imagem.
E eu coloquei aqui, tomografia, não tenho tanta vantagem na tomografia, e o exame de imagem que a gente pede na atenção secundária já é a ressonância. Então, não adianta, eu vou pedir a tomografia para refinar esse diagnóstico. Se for olhando a esteatose, ela não refina. Então, é muito melhor uma ultrassonografia bem feita do que uma tomografia, tá? Então, isso é muito legal para a gente discutir hoje sobre isso. Então, se eu estou com os testes hepáticos anormais, AST, LT, gama-GT alterado, ultrassom que me mostra esteatose, fatores de risco, tem obesidade, tem diabetes, tem síndrome metabólica, aí eu vou excluir as outras causas de esteatose, porque ele pode ter síndrome metabólica e ser um alcoolista. 90% dos indivíduos que têm um consumo de álcool, né, acima do considerado, vamos dizer, sem risco, 90% tem esteatose. Mas não 90% vai evoluir com esteatohepatite. Então, eu tenho que tirar álcool, eu tenho que tirar medicamentos, eu tenho que tirar vírus, tá? Aí, se eu conseguir afastar tudo isso, esse paciente tem suspeita de NASH. Aí eu vou investigar, ele tem uma fibrose leve ou uma fibrose já moderada? E aí, do lado, então, eu vou tentar, eu não sei, Leidiana, depois a gente tenta mandar uns artigos, né, para facilitar, acho que seria legal também, que isso naquelas calculadoras, os testes de calculadoras de testes dentro o Medicalc, por exemplo, eu uso muito o Medicalc, você calcula na hora, na consulta, né? Você pode usar o FIB-teste, que é plaqueta, idade, AST-LT, ou o APRE, que precisa só da ST e da plaqueta, tá? Aí você avalia, tem uma fibrose avançada ou não. Se esse paciente tem fibrose avançada, um risco intermediário ou um risco alto, vai para atenção secundária ou terciária. Se ele tem um risco baixo, transaminases normais, ultrassom só com esteatose, fica conosco, na atenção primária. E olha, se eu olho esse paciente, né? Esse paciente tem uma esteatose que não tem tantas características de ter que enviar para uma reavaliação. E eu estou falando isso, e depois a gente pode discutir um pouquinho mais, porque a gente está recebendo muita esteatose. Muita esteatose. E muitas delas não era para vir. Muitas delas, muitos desses pacientes, era para continuar na atenção básica. E esse plano terapêutico multiprofissional, dado pelo seu médico, nutricionista, enfermeiro, educador físico e psicólogo, né? Os nossos NASFs atuantes ali, seria mais do que o suficiente, né? Além do que, pode-se até fazer aquela interconsulta, mas a manutenção nessa assistência integral, holística, ela é fundamental, né? Então, no plano terapêutico não medicamentoso, ele vai passar por uma necessidade de redução de peso. Nos casos mais simples, só com esteatose, 5% de redução de peso de 3 a 6 meses já é muito, já tem um impacto muito legal. Inclusive na síndrome metabólica. No paciente que já tem risco alto de evento cardiovascular, no paciente que já tem esteatohepatite, essa queda de peso vai ser de 10% em 3 a 6 meses. Então, são metas que eu vou fazendo. Se meu paciente está com 80 quilos, só tem esteatose, olha, daqui a 3 meses, né, a gente vai ter que estar com menos 4 quilos. Mas eu vou lhe ver todo mês, porque a gente vai ter que ver como é que está o seu tratamento. A sua adesão na reeducação alimentar, a sua adesão na atividade física, na reeducação alimentar, né? Principalmente as dietas que têm menor consumo de carboidrato, rico, né, em nutrientes, baixo caloria, né, em que 50% do prato seriam as leguminosas, por exemplo, 25% em especial ou a batata doce, ou mesmo grãos, né?
como o feijão, o arroz, se possível arroz integral, mas o arroz mesmo, e os 25% das proteínas, que pode ser tanto de origem animal como vegetal. O principal é que elas tenham, por exemplo, retirar, por exemplo, a gordura da carne. Então, esse prato, e em vez de água, em vez de suco, de refrigerante, né, nesses primeiros 30 minutos após a refeição, colocar uma fruta. Aí vai a de tomar água 30 minutos depois. Ter uma alimentação fracionada, então ter o café da manhã, ter o almoço, ter o jantar, que aí a gente tem que olhar o recordatório alimentar desse paciente, as condições socioeconômicas, os hábitos, e nós vamos junto com o grupo da nutrição, mas a primeira reeducação geralmente é na consulta com o médico, tem que ser nossa, em que nós vamos fazer o planejamento familiar, o planejamento nutricional. Então, ter as refeições principais intercaladas com os lanches, pode ser uma fruta, pode ser até um café com leite, pode ser um chá, aí eu tenho que olhar qual é esse chá, né? No paciente que tem uma condição melhor, vamos colocar o queijo branco, vamos colocar o iogurte, mas não, vamos ver o que tem, uma fruta da época, por exemplo. O que não pode é ficar 5, 4 horas sem comer nada, né? Então, tem que quebrar essas alimentações principais para que no momento da refeição, por exemplo, do almoço e do jantar, eu não vá com aquela fome voraz que eu tenha que repetir o prato ou tenha que colocar muito carboidrato para me saciar precocemente. Então, são dicas que eu vou dando para o meu paciente. E um outro dado importante é o paciente para atividade física. Inclusive, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele diz, olha, a caminhada, eu nem preciso fazer todos aqueles resquícios, né, de investigação para síndrome coronariana, para indicar uma caminhada. Então, uma caminhada para começar a ter um impacto é acima de 10 minutos. O impacto que eu quero é pelo menos que seja 150 minutos por semana. Isso dividido daria em torno de 30 minutos de atividade no mês, na semana, perdão, né? Se é um paciente que já tem uma atividade moderada alta, eu posso diminuir para 75, mas não é o nosso paciente, não é o perfil do nosso paciente. A maioria ele é sedentário. Então, nós vamos começar com pelo menos 3 dias de caminhada, começando com 10 minutos e aumento paulatino até chegar acima de 30 minutos no dia, né? E pelo menos 2 dias de atividade de musculação resistido, que pode ser com o próprio peso, né? E que tenha sempre um olhar, uma orientação profissional. E isso é muito importante, porque a hipertrofia muscular ajuda muito na diminuição da resistência insulínica, redistribuição da gordura corporal, diminuindo a circunferência abdominal, diminuindo a obesidade central, né? Isso é um impacto muito importante, tá? E com isso, eu vou ter esse remodelamento metabólico desse paciente. Então, é interessante, até tem um artigo super legal que saiu, os exercícios como prescrição em pacientes com várias doenças. E quando a gente olha o capítulo de doença hepática, na doença gordurosa, são exercícios de mais longo tempo, de impacto de leve a moderada, né? Os exercícios aeróbicos, eles conseguem diminuir os triglicerídeos intrahepáticos, a obesidade central e, inclusive, a pressão nos pacientes hipertensos e obesos, e os treinos de resistência, em especial os treinos com musculação, com reabilitação, né? Eles vão também diminuir os triglicerídeos intrahepáticos. Então, aí vai diminuir a esteatose. Aí é o remédio da esteatose. Ou seja, estimular a atividade física. Porque o plano terapêutico, a gente tem milhões de moléculas aí sendo colocadas como candidatas, né? Mas para dizer, olha, esse vai ser, não. É mudança do estilo de vida e tratamento das condições associadas. Tratamento da hipertensão, tratamento do diabetes, tratamento da dislipidemia, tratamento da obesidade central, mas associado
a mudança do estilo de vida e a atividade física. Então, por exemplo, alguns candidatos que a gente pode, e nós estamos fazendo nos pacientes que chegam até nós com essa atividade, com essa questão da esteatose e inflamação, a esteatohepatite. Então, um antioxidante que tem alguns estudos é a vitamina E. O problema é que tem alguns riscos, e isso a gente vai ter que acompanhar o risco cardiovascular desse paciente, mas já está comprovado que ele melhora o NASH na questão da biópsia. Entre as medicações que vão melhorar a resistência insulínica, né, principalmente usados no pré-diabetes ou o diabetes com o fenótipo do diabetes de tipo 2, a preferência é a pioglitazona se tiver associada a uma esteatohepatite. Então, ela comprovadamente, ela melhora o quadro inflamatório a nível de biópsia. A metformina, sim, ela pode ser usada, largamente difundida e utilizada por todos nós. Ela diminui a resistência insulínica e, principalmente ao nível sérico, ela ajuda na melhora das enzimas, tá? Mas eu não tenho muito impacto dela na biópsia propriamente dita. E, né, um efeito secundário que não deve ser utilizado para tal é a questão da redução do controle do peso. Outras medicações, só que a questão de custo, muitas das vezes limita, né? E só utilizados em alguns centros, em pacientes que têm indicação precisa, são os agonistas da GLP-1, né? Então, eles atuam muito na resistência insulínica, na perda de peso, e nós temos resultados animadores nos pacientes com esteatohepatite, inclusive com cirrose por NASH, por esteatohepatite. Então, são pacientes que já estão vistos, não só na atenção primária, mas são pacientes que já estão na atenção secundária, tá? Então, arilaglutida, semaglutida, inclusive, no paciente com obesidade mórbida, pré ou pós correção cirúrgica, é muito bem-vinda, é seguro, mas precisa saber usar. Não pode estar sendo, né, essa panaceia, como se está colocando, e a gente já está vendo muitos efeitos deletérios pelo uso indiscriminado, pelo uso incorreto, pelo uso off-label, que se chama, né, dessas medicações. Algumas possibilidades, o ácido obeticólico, que já é uma realidade para nós, né, então já tem braços de estudo, estou torcendo para dar certo, né. Alguns estudos colocando os probióticos, os simbióticos, mas ainda precisa, né, reconhecer qual seria o melhor lugar deles, tá? Assim como estudos com citocinas, claro que ainda está ao nível de investigação. Algo interessante é que quando você tem uma dislipidemia heterogênica, né, muitos os fibratos, a gente sabe, quando você tem uma obesidade, você às vezes não tem aquele nível acima de 500 para introduzir um fibrato, né? Acima de 300 com obesidade mórbida e alto risco cardiovascular você já pode realizar, isso a gente tem feito e tem melhorado, né? Alguns parâmetros, inclusive enzimáticos, e as estatinas nos pacientes que têm indicação para fazê-lo, né, que tem a dislipidemia também associada. HDL baixo e principalmente o LDL fora da meta. Com alto risco cardiovascular, o LDL você prevê pelo menos ele abaixo de 80, né? Risco intermediário abaixo de 100, com diabetes abaixo de 70. Então, aí você vai vendo quem é esse meu paciente. E você tem que usar uma estatina que dê um resultado mais específico e mais expressivo. Infelizmente, a simvastatina de uso mais corriqueiro, ela precisa de altas doses para conseguir um decréscimo de mais de 30%. Isso você não consegue, porque acima de 40 miligramas dia você aumenta muito o risco da estatina. Então, é muito melhor você substituir por uma dose menor ou intermediária da rosuvastatina, 5 a 10 miligramas, que aí você consegue acima de 50% de redução. Alguns ainda sem comprovação, o ômega 3, né? A gente está conversando, inclusive, com o grupo da endócrino, alguns estudos em relação à obesidade,
mas o nosso recorte aqui é olhar sobre a esteatohepatite, o sacol, prebiótico, probióticos ou suplemento, quero dizer que a gente ainda tem um caminho a utilizar. Então, reeducação alimentar, atividade física, resistência insulínica, metformin, biguanida ou as glitazonas, com obesidade mórbida ou alto risco, nesse paciente com obesidade acima de grau 2, a possibilidade dos agonistas da GLP-1, mas vai ficar, e os antioxidantes, em especial a vitamina E, e tem alguns estudos com a petoxifilina, mas eu particularmente não uso, espero que tenha outros estudos mais específicos para fazer. Aqui nós temos um pool de moléculas, né, que estão sendo utilizadas para tentar melhorar esse arcabouço daqueles 25% dos pacientes que têm esteatose e inflamação. Dos que têm esteato, hepatite, tá bom? A maioria não tem. 75% é mudança do estilo de vida, com reeducação alimentar, atividade física e tratamento das condições associadas. Tá? O que a gente está falando agora é o paciente daqueles 25% que eu tenho que olhar, que eu tenho que encaminhar. Então, aí está uma série de medicações aí de fármacos. Então, no plano terapêutico, a biguanida, as glitazonas, os antioxidantes, a vitamina E, como os agonistas da GLP-1, uriraglutida ou semaglutida, é uma boa, né? E talvez aí, mais próximo para nós no futuro, o ácido obeticólico seria uma possibilidade. Ora, a cirurgia bariátrica, ou a banda, ou qualquer técnica que você queira fazer em termos cirúrgico para o tratamento cirúrgico endoscópico da obesidade. E aí da esteatose, 90% dos obesos têm esteatose, e desses 25% tem NASH, isso vem como resultado secundário, mas eu não vou indicar tratamento cirúrgico para doença hepática gordurosa. Eu vou indicar para uma obesidade com alto risco, em que as outras formas de tratamento não têm a adesão ou efeito desejado, tá? E, infelizmente, a gente já viu que muitos desses pacientes que vão para a cirrose descompensam, como lá o nosso paciente de 43 anos, lá está lá descompensado, podem evoluir para tumor, para câncer. Então, a obesidade é um fator independente para o câncer de órgãos sólidos, como câncer de fígado, inclusive, sim, mas nós temos o câncer de tireoide, câncer de intestino, como também associado, tá? E nesses pacientes que têm um quadro de carcinoma hepatocelular, né, em critérios, ou paciente que tem uma cirrose que descompensa e o MELD atinge um critério, sim, o transplante hepático pode ser ofertado e a evolução desse paciente é muito boa, igual para o transplante de fígado de outra etiologia. Então, é uma possibilidade, mas daquele que descompensa. Esse paciente ele não está mais na atenção primária, esse paciente já está na atenção terciária, tá? Então, hoje, o que é que eu queria deixar para guardar antes de abrir para alguma colocação? A doença hepática gordurosa é uma entidade de prevalência aumentada, intrinsecamente relacionada à síndrome metabólica. Pode, em 25% dos casos, progredir para cirrose e câncer de fígado de forma lenta e insidiosa, né? Ninguém vai acompanhando isso, quando vê a coisa já aconteceu. Triagem em paciente de risco e formatação de um plano de intervenção com colocação de metas, o quanto de peso, né? De 3, de 6 meses. Então, ter uma harmonia nesse orgânico dele, nesse biológico, nesse mental, nesse inclusive social, é muito importante para este paciente. Exige uma abordagem multidisciplinar, né, com base sempre sendo a reeducação alimentar e a atividade física, né? Opções de tratamento são muito poucas, que a gente viu, específico para o olhar da esteatose,
tá? E restrita a algumas condições metabólicas associadas. E o reconhecimento por parte do clínico, né, é fundamental, e o manejo dele, sendo as repercussões que necessitam de uma abordagem cirúrgica ou mesmo com transplante, é excepcional, tá? Uma proposta que eu queria colocar aqui é triagem de pacientes para doença hepática. Então, chegou com esteatose na ultrassom. Aí você tem que olhar. Como é que é esse ultrassom? Esse ultrassom é compatível com esteatose? Sim. Eu consegui excluir álcool, vírus, medicações, investiguei síndrome metabólica? Ele tem. Aí só tem esteatose e não tem alteração das enzimas hepáticas, uma ST, uma LT, gama-GT é toda normal, só tem esteatose, eu fico na atenção primária. Se tiver alteração das enzimas e ou aquele FibroTest ou o APRE alterado, né? Aí eu tenho que encaminhar para referência. Então, acho que talvez seja uma boa dica aqui de como é que a gente vai manejar e quem é o paciente que eu vou ficar, né, na atenção, e aquele que eu tenho que fazer as interconsultas e eu tenho que acompanhar em paralelo com o especialista.